você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, trazendo mais uma palavra, mais um ensinamento do coração de Deus para as nossas vidas. Por isso, seja muito bem-vindo. Você está no canal Palavra de Vida, Gerando Vidas. Esse é o ministério que o Senhor nos confiou para pregar, ensinar e evangelizar através das mídias sociais. E eu quero te fazer o convite, junte-se a nós, inscreva-se no canal, deixe seu like, toque o sininho, marque todas, compartilhe também, deixe seu comentário, que assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas, tá certo? Você fazendo e seguindo esse protocolo, você vai estar ajudando para que o YouTube nos indique para mais pessoas que precisam tanto da palavra de Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus, venha se juntar a nós. Faça isso agora. Inscreva-se, deixe o like, toque o sininho, marque todas, compartilhe, deixe seu comentário e assim você estará, em nome de Jesus, nos levando a mais pessoas. Tá bom? Amém? Glórias a Deus. Eu quero também, amados, pedir a tua ajuda também, você homem, mulher de Deus, que tem um chamado na área de oração, que tem um ministério de intercessão, venha se juntar a nós. Não importa a sua denominação, é importante que você é uma nova criatura, você é um seguidor de Jesus, você verdadeiramente recebeu o chamado do Senhor. Venha nos abençoar, amém? Ore por nós, ore por mim, pela minha família, pelo canal, pelos inscritos do canal. Peça para que Deus cubra-nos com o sangue dele, cerque-nos com o fogo dele, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Quero também pedir a sua ajuda, homem e mulher de Deus que amam a obra de Deus, quer ver esse evangelho alcançando mais pessoas. Seja um colaborador do nosso canal, amém? Deixe sua oferta, deixe seu dízimo, ajude-nos nessa missão, em nome de Jesus. Eu vou lhe deixar a nossa chave Pix, que é o 35988911528. Seja um contribuinte desse ministério, em nome de Jesus, tá certo? Se você está fora do Brasil, você vai colocar 5535988911528, mas se não, é 35988911528, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, nós temos nosso WhatsApp também, que é o 35988911528, e aproveite, inscreva-se no nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa estar mais juntos, possamos crescer como homens e mulheres de Deus que somos, amém? Glória a Deus, é isso aí. Amados, eu queria também falar para vocês que Deus abriu mais portas para nós. Nós estamos nas principais plataformas digitais e estamos também com o nosso podcast no Spotify, tá certo? Procure conhecer, é o Palavra de Vida, Gerando Vidas, Genivaldo Souza, amém? Nós estamos ali, use esses áudios até para você evangelizar, usando eles como ferramenta, amém? Glória a Deus. Então, veja bem, lá no Spotify, Palavra de Vida, Gerando Vidas. Se você tiver alguma dúvida, vá pelo Google, coloque lá Palavra de Vida, Gerando Vidas, Genivaldo Souza, que aí você vai ver todas as plataformas que nós estamos, amém? E ali nós estamos também no Spotify, na Apple e muitas outras plataformas também, tudo bem? Conto contigo, tá certo? Tamo junto? Amém, glória a Deus. É isso aí, meus amados. Então, em nome de Jesus, venha fazer parte dessa família, Palavra de Vida, Gerando Vidas, amém? Você, não importa, você pode continuar lá com o seu ministério, não há problema nenhum. Você vai estar apenas orando, abençoando esse ministério que é aqui o ministério de evangelismo, de pregação e ensino da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos à palavra do Senhor, que é uma palavra poderosa, amados, que o nosso Deus nos deu hoje. Está lá em 2 Timóteo, se você puder abrir sua Bíblia aí, abra agora em nome de Jesus. Vamos 1 Timóteo, depois nós vamos para 2 Timóteo, no capítulo de número 4. Amém? Timóteo 4, a partir do versículo 1. Que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O versículo 4 diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Glórias a Deus, que palavra, né, amados? Nós estamos vivendo isso, querido.
nas igrejas de hoje, como Timóteo estava vivendo isso naquele tempo, de pessoas ensinando ensinos errados, usando palavras e ensinamentos dos quais não tinha a presença do Espírito Santo, não tinha a direção do Espírito Santo. E nós precisamos nos alertar a isso, querido, porque nós estamos vivendo tempos difíceis da igreja. Você já viu como tem gente que procura em todo tempo atalhos, facilidade, um evangelho que se encaixe dentro do que ela quer e não do que ela precisa? Mas Deus não compactua com esse tipo de coisa, não é mesmo? Por isso que nós precisamos estar ligados em Cristo, vivendo a palavra de Deus na sua essência, na sua pureza. Amém, querido? E olha, nesses tempos aqui, Timóteo já estava vivendo isso, e ele adverte aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele nos adverte ao obreiro, né? E aqui ele está o quê? Ele está advertindo o seu discípulo Timóteo. Ele está ensinando o obreiro Timóteo para ter cuidado com relação à doutrina, não permitindo nem tolerando qualquer tipo de desvio da verdade nas Escrituras. Alguns estudiosos, até teólogos, tentam rejeitar o movimento, amém? Movimentos dos quais está fundamentado na palavra de Deus, vive na palavra de Deus e muitas vezes dissimulando como um movimento herético. E aí, com isso, pessoas se desviam, pessoas vão por ensinamentos de homens dos quais não têm o respaldo de Deus, não têm a unção de Deus, não têm verdadeiramente a direção do Espírito Santo. Encontramos também movimento da Igreja de Cristo que fazem o quê? Que atacam a própria igreja, que atacam líderes e membros como um movimento de instituição que existe apenas, sabe para quê? Para lucrar e levar vantagem. Então, usando o Evangelho de Cristo como meio de moeda de troca. Então nós precisamos estar alerta a tudo isso. Sabe, esses ensinamentos de que você não precisa renunciar, de que você não precisa se esforçar, de que você não precisa abrir mão, que você não precisa deixar o pecado, mas andar lado a lado com ele. E a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam, amados. Que ou nós servimos a um ou servimos ao outro, porque não dá para agradar os dois. Não dá para andar com os dois. Então nós precisamos, em nome de Jesus, refutar todos esses ensinos que vêm, amém, tirando a essência do Evangelho de Cristo, que é a salvação, que é a libertação, que é a cura, que é a transformação. O Senhor está sempre nos chamando, sede santo, porque eu sou santo. E nós precisamos viver essa santidade. Amém, querido? A preservação dos ensinos nos leva a entender, a obedecer e a viver a palavra de Deus. Nos leva a preservar uma instituição divina que foi estabelecida por Deus até bem antes de enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos cuidar da igreja de Cristo, tanto nós como igreja, como as instituições também, porque o diabo tenta, amados, defamar as instituições, tentam defamar os homens e as mulheres de Deus. E se nós não tivermos verdadeiramente plantados na palavra de Deus, nós iremos ser sugados por tudo isso. O inimigo está trabalhando até, sabe para quê? Para tirar a nossa credibilidade na palavra de Deus. A gente já vê até ensino aí, informações aí de que estão já confeccionando, preparando uma nova Bíblia totalmente revisada, tirando os parâmetros, tirando os ensinamentos, tirando o que precisamos para ter uma vida com Deus. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma nos deixar enrolar e ser envolvido por essas pessoas. Amém? Veja bem, a linha de pensamento contrário ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham um sistema doutrinário e organizado ortodoxo. É isso que a gente entende como heresias. O termo grego refreia-se em certa época e grupos ou seitas num sentido neutro. Amém? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 5, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrapassar e apedrejar. Então nós vimos aqui o quê? Exatamente isso. Surgiram aqui tumultos. Para quê? Porque Paulo e Barnabé
ele se encontrava em Icônio. E eles entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Amados, o evangelho verdadeiro de Deus é esse, é um evangelho que manifesta-se sinais e prodígios. Por isso que essa unção poderosa que o Espírito Santo derramou na minha vida e na sua vida, ela é uma unção multiplicadora. Quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós nos dedicamos à palavra de Deus, às verdades de Deus, mais essa unção se multiplica nas nossas vidas, mais essa unção nos conduz à vontade do nosso Deus. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, refutar todos os ensinos errados, porque as pessoas têm apresentado, amados, aí um evangelho que é muito cômodo. O meu Deus me aceita assim como eu sou. Meu Deus é amor. Ele é misericórdia, Ele é perdoador. Sabe, então a gente olha somente por esse lado, mas a gente não olha o lado do qual Jesus nos alerta a que abandonar o pecado, a deixar o erro, a andar conforme a sua palavra. Lembra-se da prostituta que estava ali diante daqueles homens e estavam ali com pedras porque a lei mandava que ela fosse ali executada, apedrejada. E ali então o que acontece? Eles chegam e vão experimentar, vão ver se conseguem corromper Jesus, vão ver qual é a visão de Jesus, queriam algum argumento para tirar Jesus do propósito que o seu pai tinha enviado ele à terra. E ali então perguntam, Senhor, mas a lei nos manda apedrejar essa mulher? E o que é que você fala a respeito disso? E Jesus então diz, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todos foram embora, mas aquela mulher ficou. E Jesus chega e diz para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não tem mais ninguém, foi embora todo mundo. Então ele diz, vá, mas ele deixa um alerta, não peques mais. Tem muita gente aí que só quer a primeira parte do versículo, que é quando os homens vão embora e deixam a mulher, entendeu? Eles não completam o versículo, por quê? Porque não é cômodo para eles, não é cômodo para eles abandonar o pecado, deixar o pecado, não, eles não querem abrir mão disso. Então, amados, para essas pessoas, elas estão sendo enganadas, elas foram ensinadas de forma errada. Quando o Senhor diz lá em Oséias 4:6 que o povo morre porque lhe falta conhecimento, ele diz, porque tu, sacerdote, nós como líderes, nós não podemos omitir, queridos, nós não podemos abrir concessão, nós não podemos ensinar aquilo que nós não aprendemos de Deus. Nós temos que ser direto, nós não podemos falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas a gente precisa falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, porque um dia nós estaremos diante do Senhor e iremos prestar conta de tudo que nós ensinamos e pregamos a respeito do reino. Glória a Deus. Então é isso, amados. Em nome de Jesus, que você abra seus olhos para o tipo de mensagem que você tem dado ouvido, para que mensagem que você tem caminhado. E aqui nós podemos ver o quanto nosso Deus, Ele é criterioso. Eu separei aqui algumas passagens que está em Mateus capítulo 7. Vamos lá no versículo 15. Diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 16 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então nós podemos, amados, entender e reconhecer se a fonte que nós estamos recebendo, ela verdadeiramente é do Senhor. Amém? O Senhor diz que a gente conhece eles, iremos conhecer esses falsos profetas pelos seus frutos. Eles mesmos estão gerando prova contra eles mesmos. Eles mesmos estão mostrando que seus frutos são podres, que não merecem crédito os seus ensinamentos. Amém? Por isso que precisamos, em nome de Jesus, ficar atento a tudo isso. Vamos aqui também em Mateus 15, nos ensina assim, Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Não lavam as mãos quando comem? Ele, porém,
porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é ofertar ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Glória a Deus, o texto é tão direto que a gente não precisa nem explanar. Veja bem, Jesus está o tempo todo nos alertando e nos ensinando para a gente se desviar desses maus ensinos. Então está aqui o alerta, está aqui a orientação que o Espírito Santo me conduziu até você. Receba essa palavra, guarde no teu coração, coloque em prática na sua vida e não se deixe levar por ensinamentos de demônios, ensinamentos enganosos. Amém? Mas viva verdadeiramente a palavra de Deus. Se ore, busque o entendimento da palavra de Deus, dedique-se mais tempo ao conhecimento das verdades de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pague o preço, tire tempo para o Senhor, tire tempo para a sua palavra, tire tempo para a sua oração, que você vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Era essa a revelação que eu tinha nesse vídeo para entregar para você. Receba em nome de Jesus, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Não se esqueça, temos mais vídeos aí no canal que vão edificar muito a sua vida. Por isso, receba essa palavra no nome de Jesus e nos veremos no próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?